O tema dessa mensagem de hoje é a perfeita vontade de Deus para alcançar uma vida feliz. Amém? Você pode repetir comigo o tema dessa mensagem? A perfeita vontade de Deus. Vamos lá? A perfeita vontade de Deus para alcançar uma vida feliz. Olha que tema bonito. Só o tema, né? A perfeita vontade de Deus para alcançar uma vida feliz. Romanos, capítulo 12, no versículo 2, somente este versículo muito conhecido, que diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, amados? Não vos conformeis com este século. Você sabe que essa palavra não vos conformeis, a palavra original conformar, é como se você não se modelar. Quando você vai colocar, quer fazer um bolo redondo, você coloca o bolo numa forma quadrada? Não. Se você quer fazer um bolo de uma forma redonda, você tem que colocar numa forma redonda. Isso é conformar. Isso é conformar. Quando lá na olaria vai fazer um tijolo, uma telha, tem que ter uma forma. Eu trabalhei em fábrica de vidro e eu fazia lustres, né? Hoje nem se usa mais esses globos, né, que se encaixam na lâmpada. Isso aí nem se faz mais isso. Ainda usa muito pingente, né? Não sei se os irmãos conhecem o que é pingente, aqueles lustres cheios de pingente. Eu trabalhava com fábrica de vidro e para fazer um copo desse aqui, você vê um copo desse bonito, mas o trabalho nosso aqui tira, é areia. Você sabe que o vidro é soda cáustica com areia do mar. Então, a soda cáustica com areia, ela faz com que, derretendo ela no forno, né, no alto aquecimento, então ela derretida se torna uma massa, o vidro, e depois ele é no sopro. Tem máquinas hoje para isso, mas na minha época era soprado, então chamado vidreiro, soprador. Ele sopra, então ele enche aqui numa forma, ele coloca numa forma e sopra, aí sai esse copo. Eu cansei de fazer esses copos aqui quando eu trabalhava em fábrica de vidro, fazia jarros de vidro. Isso então era colocar aquele, quando era para ser uma jarra, tinha que ser forma de jarra. Quando era para ser um globo, tinha que ser forma de globo. Então, para se tornar a forma. Então, não vos conformeis, não vos conformeis, não tome a forma do mundo, porque o mundo já está totalmente desfigurado. O mundo, os conceitos, preceitos do mundo está totalmente fora dos princípios de Deus. Então você não pode se modelar ao mundo. Não vos conformeis com este século, com este tempo, mas transformar, quer dizer, deixa Deus mudar, o Espírito de Deus trazer mudança de vida, transformação de mente, renovação da mente, que é isso que vai fazer você experimentar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus, quando você passa a conhecer aquilo que provém do mundo celestial, não desse mundo terreno. Amém, amados? Provavelmente nada é tão confundido e mal entendido quanto a vontade de Deus. Qualquer coisa que acontece hoje em dia é atribuído como sendo vontade de Deus, mas nem tudo
amados, o que acontece na nossa vida é a vontade de Deus. Muitas pessoas atribuem, né? Tem pessoas que até já fizeram pergunta: essa pandemia é a vontade de Deus? Esse monte de gente morrendo é a vontade de Deus? Começa a atribuir. Nem tudo que acontece nesse mundo podemos atribuir que isso é a vontade de Deus. O Senhor Jesus nos ensinou o quê? A orar, lá em Mateus capítulo 6. Ele nos ensina a orar com os discípulos, como nós devemos orar. E ele, lá em Mateus 6, ele diz para nós orarmos, né? Nos ensinou a orar para que a vontade de Deus seja feita. Foi isso que ele nos ensinou. Que seja feita a vontade de Deus. Então, se temos que orar para que a vontade de Deus seja feita, se nós precisamos orar para que a vontade de Deus seja feita, então é porque ela não é automática. A vontade de Deus, ela não vem de uma forma automática. Se nós precisamos para atrair, para chamar, para que a vontade de Deus seja feita, então a vontade de Deus não é automática. Existem muitas coisas acontecendo no mundo que não são da vontade de Deus. Então nós precisamos orar para que as coisas venham a acontecer na nossa vida, para que não aquilo que seja a nossa vontade, ou que seja algo circunstancial, mas que seja vinda de Deus. Precisamos orar para que isso aconteça. Então eu me lembro no início da minha conversão, né, novo convertido, pouca experiência no Evangelho, eu tinha um sonho. Eu vou contar um deles. Foi várias coisas que eu achava que aquilo era a vontade de Deus na minha vida e não era a vontade de Deus. Então eu me lembro no início da minha conversão, eu tinha um sonho de comprar um carro. Eu tinha um desejo, eu vi aquele carro passando na rua, era o carro do meu sonho. E eu orava pedindo a Deus para realizar aquele sonho. Por várias vezes eu subia um monte para orar. E lá eu orava para Deus e falava: Deus, eu quero esse carro. E orava para Deus me dar aquele carro. Na minha época tinha vários dias de sábado, né? Cada igreja tinha uma vigília. Aí eu ia lá na Assembleia de Deus, tinha uma vigília. Aí no outro sábado, não era na Assembleia de Deus, era na Deus Amor. Aí eu ia lá na Deus Amor. Na onde tinha vigília eu ia, só para poder orar e pedir a Deus para que aquele desejo do meu coração fosse realizado. E até teve um dia que eu sonhei vindo até o carro passando, né? Vi até a cor do carro, e aquilo ali fez com que, de tanto eu ficar pensando, ficar pedindo a Deus aquilo, parece que aquilo foi entrando no meu subconsciente, e um dia eu sonhei e eu achei que foi a vontade de Deus, que era a vontade de Deus. E quando houve a oportunidade de eu comprar aquele carro, eu nem consultei a Deus, eu já fui lá e comprei aquele carro. Irmãos, você não sabe, aquele carro me deu uma grande dor de cabeça. Aquele carro me deu um prejuízo. Então aí eu fiquei pensando: mas eu orei, Senhor. Aí eu fui para o monte. Aí eu fui para a vigília. Lá, até, né, querendo jogar a culpa para Deus. O Senhor até me mostrou em sonho. E Deus não mostrou nada em sonho. Era eu querendo correr atrás de algo que nem sabia ou não se era a vontade de Deus. Só pela lógica, se eu fosse um pouco mais racional, não era, porque nem garagem eu tinha. Como uma pessoa quer comprar um carro que nem garagem tem? Aí depois está na rua, risca, outro lado, vai, fura o pneu, joga uma pedrada, bêbado, faz qualquer coisa, aí você está entendendo, irmãos? Então nós precisamos compreender a vontade de Deus. Então Provérbios capítulo 10, no versículo 22, diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Então, quando é a vontade de Deus, não te traz dor. Quando você possui um algo, irmão, pelaquilo que você quer, pelaquilo que é a sua vontade, então você assuma as consequências das dores, muitas das vezes. Porque às vezes as dores vêm porque
aquilo não era da vontade de Deus, era da sua, mas não era da dele. E nós precisamos compreender isso na nossa vida. E eu quase desviei na fé por causa daquele maldito carro. Quase atrapalhou ali a minha vida por causa daquele carro. Então a gente fica pensando, como então saber qual é a vontade de Deus? Como podemos entender? Então, se Deus já sabia que aquele carro seria uma grande dor de cabeça para mim, porque Deus permitiu então que eu tivesse aquele carro? Eu creio que nem tudo que desejamos, amado, igual eu falei, é a perfeita vontade de Deus, mas Ele permite. Muitas coisas Ele permite para nos ensinar, para nos mostrar, a adquirir experiência, para nós ficarmos mais atentos qual é a verdadeira vontade de Deus. E naquele momento ali que eu passei de sofrimento e tribulação, então eu comecei a aprender muitas coisas. Hoje eu sou mais cauteloso quando eu tenho desejo no coração, porque aquilo me ensinou. Então Ele permite essas coisas acontecer, porque nós ainda não temos aquele entendimento, aquele discernimento de saber a vontade dele. Ele quer então, através dessas circunstâncias da vida, às vezes até circunstâncias negativas, Ele quer que essas coisas venham contribuir para o bem. Então, não adianta ficar reclamando da vida, sendo que até as coisas que não são da vontade de Deus, elas podem contribuir para o bem. Deus é tão maravilhoso, né? Você vai lá, faz a sua vontade, que não é a dele, aí Ele permite, e aí Ele te ajuda a você com aquilo que é algo que não era bênção para você, Ele ainda faz com que aquilo contribui. É só o nosso Deus mesmo, para deixar essas coisas ainda servir de esterco para adubar a nossa fé, a nossa experiência de vida. Amados, então, a vontade de Deus, ela pode ser de uma forma circunstancial. Sabemos que todas as coisas, Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas, diga assim, todas as coisas. Amados, é engraçado isso, né? Tudo que acontece na nossa vida, tudo, se você ama a Deus, primeiro, você deve amar a Deus, porque quando você ama a Deus, essa coisa coopera. Olha lá, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando nós amamos a Deus, e se nós temos a convicção que nós somos chamados para viver uma vida conforme o propósito de Deus, isso vai contribuir. Mesmo às vezes sendo uma coisa que você não gostaria que acontecesse na sua vida, aconteceu, agora vai contribuir. Muitas coisas, infelizmente, acontecem em nossa vida que não a desejamos e também sabemos que não é a vontade de Deus, mas todas elas podem contribuir para um bem maior. Isso são vontades circunstanciais de Deus. Deus trabalha através das circunstâncias, que seja positiva ou negativa. Então, por exemplo, acontece algo em sua vida que você não esperava. Uma enfermidade, um desemprego, uma perda de um ente querido. Creio que essas coisas são circunstanciais da vida. Não são coisas que às vezes Deus planeja acontecer na sua vida. São circunstâncias da vida. Mas eu quero dizer que mesmo essas coisas negativas, ela pode nos ajudar, pode contribuir para o bem, quando nós buscamos a Deus alcançar a sua perfeita e agradável vontade. Isso pode contribuir. Então, amados, outra questão, a vontade de Deus, ela pode vir de uma
forma circunstancial por uma circunstância da vida, a vontade de Deus também pode ser permissiva. A vontade que Deus permite. Então, cedo, porém, aqui em Salmo 106, olha o que diz, Salmo 106, no versículo 13, o que o salmista nos ensina, no Salmo 106, versículo 13, diz assim: cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios, entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez desfinhar-se-lhes a alma. Quer dizer, eles pediram coisas que não eram para o momento. Aqueles pessoal que estava passando pelo deserto, aquele povo de Deus estava passando pelo deserto, pedindo coisa para Deus que não era para receber. Mas olha o que o texto diz aqui: concedeu-lhes o que pediram. Deus até deu, mas fez desfinhar-lhes a alma. Então, tem coisas que não é da vontade de Deus te entregar agora. Mas se você começar a clamar, bater, a porta vai se abrir, você vai receber. Mas infelizmente, aquilo vai vir num momento que você não está preparado, e isso pode trazer aborrecimento para você. Pode trazer situações negativas para nós. Então, aprendemos aqui que tem muitas coisas na nossa vida que pedimos, que rogamos a Deus para conquistar, porque é um desejo que nasceu no nosso coração. Mas tem muitas destas coisas que não são da vontade de Deus, mas Ele permite que esse desejo, muitas das vezes, seja realizado. Isso chama de vontade permissiva de Deus. Deus até permite, mas não que era da vontade dele. Às vezes uma pessoa, eu já vi muitas pessoas cometendo esse tipo de erro, principalmente no relacionamento. Eu estou orando pela varoa, eu estou orando pelo varão. Aí ele cai no laço do diabo, depois fala: mas eu achava que era a vontade de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Deus até permite, porque Deus não nos tem, não tem a nós como marionetes dele. Você não é uma marionete de Deus ficar: você não vai namorar com aquele não, agora você vai namorar com esse aqui. Aí Deus te pega aqui, então você vai lá namorar com o outro. Não. Deus não te usa, não te faz você uma marionete, você tem um livre-arbítrio. Então, nós precisamos compreender qual é a vontade de Deus. Deus pode até permitir, mas não que seja da sua vontade. Então, eu quero dizer aos irmãos que nós precisamos, às vezes Deus permite, para nós termos experiência, para nós amadurecer na fé, para nós crescermos. Então, de tantas vezes nós insistir, aquele filho que pede, e pede assim para o pai, pede, o pai não quer dar, mas de repente o pai vai lá e fala: tá bom, vou dar. E aí ele vai lá e comete, o filho vai e não sabe usar aquilo que o pai deu. Amados, eu quero dizer para os irmãos, em questão dessa palavra, como então fazer, pastor? Como que a gente passa a entender a perfeita vontade de Deus? Primeira condição que eu quero ensinar para nós aqui nessa noite, para os irmãos que estão assistindo a nossa live também, a primeira condição para conhecer a vontade de Deus é ser nascido de novo. Porque uma pessoa que é nascida de novo,
ela não nasce da carne, ela nasce do Espírito. Você lembra quando Deus falou com aquele homem chamado Nicodemos, que ele era necessário nascer de novo, porque ele falou que ele tinha muito conhecimento da lei. Mas não adianta você ter conhecimento só da lei, você tem que ser nascido de novo, porque quem é nascido de novo, ele é nascido do Espírito. E como é que você fala com Deus? Através da carne ou através do Espírito? Através do Espírito. Então, quando você é espiritual, você vai compreender melhor aquilo que é de Deus, porque Deus é Espírito. Então, a primeira condição é novo nascimento. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural, quem que é o homem natural? Aquele que não nasceu de novo. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Deus pode falar para ele: não faça isso, não é minha vontade. Ele vai entender? Não. Por quê? Porque ele é um homem natural. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucuras. São loucuras. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso, quando você é nascido de novo, você vai tomar a atitude certa. Você vai para o caminho certo, porque você vai constatar isso não pela vontade da carne, mas pela vontade do Espírito. Quando buscamos algo para nós pelo desejo da nossa carne, poderemos sofrer frustrações. Essa é a verdade. Mas quando buscamos pelo Espírito, vamos então compreender a vontade de Deus. Agora, um crente nascido de novo, ele pode, mesmo sabendo às vezes que aqui não é a vontade de Deus, e acabar pela sua vontade caindo num extremo, num erro? Sim, porque ele entrou na carne. Por isso, tem o crente carnal e o crente espiritual. Os dois são crentes, e os dois são até nascidos de novo, mas um vive mais na carne que no Espírito. Então o segredo é viver no Espírito, porque quando você vive no Espírito, você não erra, e se errar, erra menos. Outra questão, outra condição para você conhecer a vontade de Deus é disposição para obedecer. Porque infelizmente, às vezes Deus fala a vontade dele, mas nem todos têm disposição de obedecer. Lá em João capítulo 5, no versículo 30, diz assim, João 5,30: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço e julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Quem disse isso? Jesus. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Amado, quando nós temos a intimidade com Deus, a gente não vai fazer nada de nós mesmos. Quando você vive no Espírito, você não vai fazer nada de você mesmo, porque o juízo de Deus é justo. E quando o juízo de Deus está dentro de nós, através de Cristo Jesus, nós não vamos procurar fazer a nossa vontade, mas a vontade daquele que está em nós, que é Cristo Jesus, enviado pelo Pai. A outra versículo aqui também diz assim, em João 6,38, parecido como esse que eu acabei de citar, diz assim:
Porque eu desci do céu. Quem foi que desceu do céu? Jesus. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade. Olha, você sabe que às vezes a vontade de Jesus, lá no Getsemane, era dar um pinote, sair correndo, largar todo mundo ali, porque o caminho que ele ia passar, até foi colocado o nome como Via Dolorosa, estrada dolorosa, estrada da dor. Pela vontade de Jesus, ele até falou para o Pai: Pai, se for da tua vontade, afasta, né? Não me deixe passar por isso. Se for da tua vontade, que eu não venha beber desse cálice. Mas sabe o que Deus falou para ele? É minha vontade. Olha só, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Amado, nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Se é de você ter um carro zero, aleluia. Se é de você ter casa boa, chique, aleluia, glória a Deus. Se é de você viver uma vida melhor, aleluia. Nós precisamos crer em Deus, precisamos buscar a Deus, sim. Às vezes até as coisas materiais são boas para a nossa autoestima, roupa boa, calçado novo, tudo isso é bom, mas nós temos que trilhar a vontade de Deus. Nós temos que entender e compreender que nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, nem que se for para andar com patinela arrastando, que seja a vontade de Deus. Precisamos ter disposição para isso, disposição para fazermos a vontade de Deus. Todos nós sabemos que é a vontade de Deus, né, que nós venhamos participar dos cultos, todos os cultos possíveis. É a vontade de Deus ou não é? Que a gente tem todos os cultos possíveis, até porque é bíblico isso. Mas para que isso seja possível é necessário disposição para nós obedecermos. Quando o pecado bate a nossa porta, a gente tem que ter disposição também para obedecer a Deus. Então, amado, Hebreus 10, 25 diz assim: não deixando a nossa congregação. Repita comigo: não deixando a nossa congregação. Porque pela nossa vontade, às vezes, irmão, é ficar o domingão em casa. Mas para nós servirmos, adorar a Deus, estar juntos, estar tendo comunhão um com os outros, nós precisamos ter disposição para obedecer a Deus, obedecer aquilo que é a vontade de Deus, que é congregar, que é estar junto, que é estar ouvindo a palavra do Senhor. Então não deixemos de congregar como é costume de algum. Olha o que diz o texto. Tem gente que já está até acostumado a não cultuar, já até se acostumou já. Chamam-se agora a nova palavra de crente desigrejado. É o crente que ele não tem igreja nenhuma. Você vai, não vou igreja nenhuma não, eu fico em casa, eu ouço de casa. É o crente desigrejado. Ele pensa só nele, ele não pensa em ajudar ninguém, só pensa só em receber. É o crente mar morto. Depois eu explico o que é o crente mar morto para vocês. Outra questão aqui, outra condição para conhecer a vontade de Deus é o desejo de fazer a vontade de Deus. Nós precisamos, como nós falamos aqui, nós precisamos ter disposição para obedecer, mas não somente disposição para obedecer, nós precisamos também ter desejo de fazer a vontade, desejar fazer a vontade de Deus. Olha o que diz lá em João capítulo 7, no versículo 17: se alguém quiser fazer a vontade dele, se alguém quiser, quer dizer, se alguém quiser, então tem que desejar, porque Deus não vai obrigar ninguém a fazer a vontade dele. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina.
se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Nós precisamos fazer a vontade de Deus, porque nós sabemos que o que Jesus nos ensinou vem de Deus, amém, irmão? Vem de Deus, isso é desejo de fazer a vontade de Deus. Então tem certas coisas que você precisa parar e pensar se aquilo que você quer fazer convém com a doutrina, convém com a verdade, convém com a palavra. É simples, é só passar a luz da palavra para ver se aquilo ali ele vai te trazer uma segurança ou não. E uma consequência daqueles que eles olham para a palavra para ver se aquilo é a vontade de Deus ou não, é a sensibilidade espiritual, que é uma outra condição de fazer a vontade de Deus, é a sensibilidade espiritual. Olha o que diz lá em Isaías 59, no versículo 1 e 2. Isaías 59, 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades, quer dizer, os vossos muitos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Olha só, às vezes a gente não vai conseguir entender qual é a vontade de Deus. Sabe por quê? A gente não vai conseguir compreender aquilo que vem de Deus ou não, muitas das vezes, porque o Senhor aqui diz que a mão dele não está encolhida e nem o ouvido dele surdo, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas por causa dos muitos pecados, a gente vivendo na carnalidade, a gente não consegue entrar no nível espiritual para entender e compreender qual é a vontade de Deus. Então, infelizmente, isso pode acontecer se a gente não tiver vivendo uma vida, buscando a Deus na vida e tendo uma sensibilidade espiritual, se aquilo que nós estamos fazendo está de acordo com a verdade que é a palavra de Deus. Outra questão aqui, amados, como discernir a vontade de Deus, porque eu falei que existem condições para conhecer a vontade de Deus. Eu passei algumas condições aqui, que é uma das condições é nascer de novo, disposição para obedecer, desejo de fazer a vontade de Deus, ter uma sensibilidade. Então tudo isso são algumas condições para você conhecer a vontade de Deus. Agora, além disso, como a gente pode discernir? Como a gente pode discernir a vontade de Deus? Como a gente pode saber se isso é a vontade de Deus ou não? Primeiro, convicção interior. A fé, amados, é a maior certeza, é a maior convicção que nós podemos ter em nosso coração para saber se estamos no caminho que agrada a Deus ou não. E como você consegue ter essa convicção? Está lá em Hebreus 11:1. Como você pode ter certeza, convicção dentro do seu interior, dentro do seu coração? Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, porque por ela
os antigos alcançaram testemunho. Tem uma tradução que diz assim: porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Olha só, quando você faz a vontade de Deus, mediante a fé pela palavra, você vai dar bom testemunho. Mas quando aquilo que você está fazendo, achando que a vontade de Deus está trazendo mau testemunho, e não condiz com a vontade, com os conceitos bíblicos, irmãos, tem muita gente cometendo tantos erros, achando que aquilo que ele está vivendo é a vontade de Deus, mas está totalmente fora do padrão bíblico, do padrão que Deus nos ensina. Então essa convicção interior é fé. Você tem que acreditar, você tem que confiar no que você aprendeu ao servir a Deus, no tempo de experiência que você tem no Evangelho. Você tem que confiar no que os seus pastores, os seus líderes estão dizendo a você, aquilo que é bom para você. Você precisa confiar na palavra de Deus, pela fé, ter certeza. E a palavra de Deus, ela foi escrita para nos ajudar. Ela está aqui escrita. A palavra de Deus, lá em Salmo 105, 119, 105, a palavra, ela é a fonte para nós termos discernimento sobre a verdadeira vontade do Pai. Você quer saber se aquilo que você quer fazer, aquilo que você quer consumar na sua vida, se é a vontade de Deus? A palavra de Deus, ela é tudo, ela vai trazer a luz se aquilo é da vontade de Deus ou não. Então, lá no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é o que? A tua palavra. Por que para os pés? Para você caminhar aonde é a vontade de Deus. Porque se você trilhar um caminho errado, se a palavra de Deus pode ofuscar e mostrar que você está errado. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esses dias eu coloquei lá, agora, foi ontem, Deus? Não, foi sexta-feira, né? Sexta-feira eu estou lá no sítio, toda vez, irmãos, quando eu chego no sítio, eu paro o carro. Então, eu falo para os irmãos que agora eu sou caseiro lá do sítio, entendeu? A Neuza contratou um caseiro, né? O Carlão caseiro. Então, quando o Carlão caseiro chega lá, é ele que tem que abrir a porteira, né? Ele tem que abrir a porteira. E quando eu abro a porteira, irmãos, eu ficava, né, ali vendo se vai ter uma cobra bem na estrada ali, porque é escuro. Eu não sei de onde eu estou pisando, é sítio, é mato. A cobra está no ambiente dela, eu estou invadindo o ambiente dela, né? Então eu coloquei uma luz, que ela daquela luminária, com refletor solar, né? Então o sol faz com que ela carrega, né? Ela tem uma bateria, então ela não precisa de energia elétrica. E eu coloquei lá no sítio, então quando dá 6 horas da tarde, ela sozinha ela acende. Quando é mais ou menos 5 horas, quando está esclarecendo, né? Ela apaga. Então ela já está programada para isso. Então esses dias lá, cheguei de noite lá, beleza, né? Cheguei lá tudo iluminadinho, né? Hoje eu vou chegar tudo iluminado. Por quê? Porque ela é luz para o caminho ali, para que eu possa ter segurança de pisar. E isso é também a palavra. Se você tem a palavra, você vai pisar e vai estar seguro na onde você está pisando. Aleluia. Você vai conseguir enxergar se tem buraco ou não, se tem, né, uma peste, um bicho ali ou não. Então, amado, quando você tem a lâmpada
da palavra fluindo sobre a sua vida, você não vai para aquilo que é contra a vontade de Deus. Você vai para aquilo que é a vontade de Deus. Amém, irmãos? Outra coisa que eu quero dizer que você possa discernir a vontade de Deus é você tendo paz no coração. Porque tem pessoas que ficam agoniadas. Ai, eu acho que isso é a vontade de Deus. Está agoniado, nem dorme, nem consegue dormir. E quando vai fazer algo, parece que fica tremendo ainda. Olha, irmão, quando isso começa a acontecer, é um sinal de que Deus não está nesse negócio. Então, quando fazemos ou buscamos algo que nos tira a paz, precisamos parar e analisar se estamos buscando ou fazendo a coisa certa. Olha o que diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo 15. Colossenses 3,15 diz assim: e a paz de Deus, o que é? Aqui está dizendo, e a paz de Deus, repita comigo, e a paz de Deus, quer dizer, e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em corpo, quer dizer, a sua vida deve viver em paz. Chega de agoniação, chega de algo que te tira a paz. Então a paz de Deus, para a qual foste chamado em corpo, domine os vossos corações e sedes agradecidos. Quer dizer, quando você tem paz com Deus, você se sente aliviado. Quando você tem paz com Deus, seu coração está aliviado. Aí você se sente agradecido. Mas uma pessoa que ela faz algo que, quando ela não tem paz, ela passa a ser até ingrata, porque aquilo começa a dar errado, ela começa a ser ingrata. Ai, está vendo? Por isso que está acontecendo. Por que será que isso está acontecendo? Eu estou servindo a Deus certinho, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. É como assim, é o que ele acha que fez certo. Aí começa a vir a tribulação, aquilo pode atrapalhar e ele fica mal agradecido. Tem pessoas, às vezes está doente e acha assim, a coisa está péssima, está ruim. Amado, é ruim ficar doente, sim. Não queremos doença na nossa vida. Isso também não é a vontade de Deus. Mas se a gente colocar aquilo que vai contribuir para o bem de alguma forma, nós vamos louvar a Deus até no momento das enfermidades. Até no momento que tiver uma situação ruim. Então, a paz, ela traz conosco, quando nós temos paz, ela traz conosco, ela vem sobre nós. Quando a gente tem paz, a gente não vai entrar num algo que vai nos trazer aborrecimento, algo que não é a vontade de Deus. Outra questão simples, para você discernir qual é a vontade de Deus: um conselho, buscar conselho. Olha que simples. Eu não tive nenhum sonho, uma revelação de Deus, eu li a Bíblia, escolhi, fui lá atrás do profeta, ele não falou nada, fui na igreja, tentei ouvir, não consegui. Pede um conselho. É uma forma de discernir se aquilo é a vontade de Deus ou não. Então, quando estamos em dúvida em discernir se aquele algo que queremos fazer é da vontade de Deus ou não, precisamos pedir conselhos maduros. Agora, conselho maduro, você vai pedir para quem é espiritual. Não adianta pedir conselho, querer arrancar conselho maduro de carnal. Não que não venha ter pessoas carnais que não podem te dar um conselho maduro, mas eu prefiro nem tentar. Primeiro eu vou fazer uma lista de pessoas espirituais. Ouvir. Às vezes tem até uma pessoa que não é espiritual, mas pode dar até um conselho que é bom. Mas a Bíblia fala que na multidão de conselho se faz o sábio. Multidão de conselho. Então ouça, quanto mais pessoas se ouvirem, melhor. Mais pessoas maduras, conselhos
maduro. Conselhos que estão baseados em princípios bíblicos. Amém, irmãos? Então, olha o que diz lá Provérbios capítulo 15, versículo 22. 15, 22 de Provérbios diz assim: quando não há conselhos, os planos se dispersam. Os planos se dispersam. Mas havendo muitos conselhos, eles se firmam. Está aqui, palavra de Deus. Pede conselho. Se a gente pedisse com mais conselho, como deveria, a gente não tinha errado tanto na vida, não é verdade? Se a gente tivesse falado assim, eu acho que eu vou ver o que a pessoa acha sobre isso, a gente não tinha errado tanto. Se eu tivesse na época eu quis comprar aquele carro, chegasse uma pessoa madura, ele ia falar para mim, mas cara, você não tem uma garagem ainda, a casa sua, né? Será que isso vai ser bom para você? E se esse carro der um problema? Foi o que aconteceu. Bateram no meu carro, não tinha seguro, era um carro novo, não tinha como arrumar, porque eu não tinha seguro. Aí deu problema lá e ficou eu com aquela bucha, porque não tinha seguro, não tinha condições. Comprei um algo que não podia ter. Então, se tivesse pedido mais conselho, eu não teria errado, como muitas das vezes cometi alguns erros. Outra questão, como você pode discernir a vontade de Deus, é a providência de Deus. Amados, isso é algo maravilhoso quando você, meu Deus, eu estou precisando de algo. Será que isso é a vontade de Deus? Já aconteceu com vocês, irmão? Só de você pensar naquilo que você às vezes deseja, mas você tem dúvida, será que isso é vontade? Aí você deseja aquele algo, aí do nada, a bênção chega sem você esperar. Isso é provisão de Deus. Então, quando Deus provê, quando você tem algo que é a vontade de Deus, pode vir por uma provisão divina, sabia? Pode vir sem você esperar. Olha o que diz Salmo 37, 23. Salmo 37, 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Olha que lindo isso. Se você tem um coração conforme alinhado com Deus, se você está vivendo uma vida no Espírito, então, amado, quando você tem um desejo, o próprio Deus vai prover para você. Você não precisa ficar correndo atrás da bênção, a bênção vai correr atrás de você. A vontade de Deus vai se manifestar para você, porque isso são providências de Deus. É Deus provendo. Outra maneira de como discernir a vontade de Deus é ter uma confirmação profética. Deus pode usar os seus profetas na terra, amém, amados? A gente não tem que ficar correndo atrás de profecia, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas Deus pode usar o profeta e falar com você. 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 20. Diz assim: não desprezeis as profecias. Uma vez um amigo meu, ele falou assim: eu vou ensinar minha esposa a dirigir. Aí eu falei para ele: rapaz, não faz isso. Paga para ela ir numa autoescola, né? Paga para ela algumas aulas. Ela nunca pegou em carro. Não, que isso, rapaz? Eu vou ensinar minha esposa a dirigir. Aí eu estava falando com ele no caminho, indo para o culto. Aí indo para aquele culto, antes de chegar no culto, passamos por um servo de Deus.
E quando nós estávamos passando, o servo de Deus falou assim: para! Aí nós olhamos para trás até se assustamos. O Senhor manda dizer para você não entregar a chave do carro na mão de sua esposa. Olha só, irmão. Falou desse jeito. Aí eu falei para ele: aquilo que eu estava te falando, não entrega. Esse irmão está na carne. Sabe o que aconteceu? A esposa dele capotou o carro de ponta cabeça. A Neuza lembra. Só não morreu pela misericórdia de Deus. Então, Deus pode discernir a vontade, se é a vontade de Deus, usando o profeta. Não desprezeis as profecias. Pode ser um profeta de Deus, que é um dom profético, que é um ministério que a pessoa tenha. E não desprezei as profecias, pode ser também as palavras de Deus. Deus pode estar falando com você aqui, se você pode desprezar, se não ouvir e fazer tudo aquilo que não é a vontade de Deus, porque não deu ouvido e desprezou a palavra de Deus, que também é a profecia. Então não quer dizer desprezar a profecia só o profeta quando fala, mas é quando você também não dá ouvido, quando a tua liderança traz uma palavra de Deus para você. Então, por isso, 1 Tessalonicenses 5:20, não desprezeis as profecias, que são as palavras de Deus, através de pastores, líderes ou profetas, examinai tudo e retente o bem. Aleluia! Precisamos examinar tudo e reter aquilo que é bom para nós. Então eu quero concluir essa palavra aqui, que quando fazemos a vontade de Deus, o resultado é: espere para ser feliz. Aleluia. Você vai alcançar uma felicidade quando você alcança um nível espiritual de discernir a vontade de Deus. E o pastor Aloysio, ele falou algo tremendo esses dias, e eu quero aqui comentar aqui o que ele falou. Querer ver dias felizes não é um mero otimismo, mas uma forte expectativa de que bons dias virão. A esperança bíblica não é como a esperança do mundo. No mundo há apenas um otimismo ou um pensamento positivo, mas a esperança bíblica está baseada na fidelidade de Deus. O mundo, no máximo, o mundo consegue, no máximo, ter pensamento positivo, mas nós confiamos na promessa da palavra de Deus. Às vezes você está ouvindo os noticiários assim: será que vai melhorar? Será? Isso são pensamentos positivos. Nós não confiamos em pensamento positivo, nós confiamos na palavra. Então a esperança bíblica, essa palavra esperança bíblica no grego significa, a palavra é elpis. Esperança significado em grego é elpis. Significa uma forte expectativa de que um futuro bom realmente acontecerá. E acontecerá porque sabemos e cremos que somos amados pelo Pai. Aleluia! Somos amados por Deus. O mundo sempre diz que não devemos ter uma expectativa muito grande, mas o Pai nos desafia a ter grandes expectativas, confiando nele. O mundo teme ficar desapontado, mas os que confiam no Senhor são cheios de uma expectativa positiva sobre o futuro. Precisamos ter em nossa mente o quadro do futuro que desejamos para nós. Você pode esperar coisas boas, porque Cristo se tornou o que você era, para que você se torne o que Ele é. Ele recebeu o que você merecia, para que hoje você receba o que Ele merece. Então, se Jesus morreu e merece saúde, se Jesus morreu na cruz, se Ele merece prosperidade, se Jesus morreu na cruz, Ele merece sucesso, se Jesus merece alegria, se Jesus merece ser feliz,
então é isso que você receberá, porque Ele morreu por você, morreu por nós, e nós merecemos, não porque nós fizemos alguma coisa, porque Ele fez por nós. A nossa esperança é Cristo. Toda a nossa vontade não deve ser de pensamento positivo, deve vir de Cristo, do Pai. Amém, amados? No nome de Jesus. Então, se a sua postura é de dúvida, você não terá coisa alguma. Essa é a verdade. Não diga, quem sabe, talvez Deus vai fazer ou não. Antes tenha completa clareza da grande troca do Calvário e do amor de Deus por você. Pensamento positivo não funciona pela simples razão de que todo homem possui uma consciência dentro de si. E um algo, em algum momento, essa consciência perguntará, com base em que você pensa, que terá um futuro melhor ou não. Você tem feito, a própria consciência vai dizer para você, você tem feito tantas coisas erradas, o que faz pensar que você merece alguma coisa? Isso é o que a consciência diz para nós. Então, a nossa vida não deve funcionar pelo pensamento positivo através da nossa consciência. O mundo não possui resposta para essa questão, mas nós conhecemos a troca do Calvário na igreja. Nós sabemos o que Jesus fez por nós. O Senhor tomou o que eu merecia para que eu receba o que Ele merece. Amém? Então, qual deve ser a vontade de Deus na nossa vida? Qual deve ser? É entender a troca do Calvário, a troca de Cristo na cruz do Calvário. Tudo Ele fez por mim e por você. Amém? Coloque-se em pé em nome de Jesus. Deus abençoe aos irmãos que ouviram essa live. Deus abençoe os irmãos. E eu tenho certeza, irmãos, se nós procurarmos discernirmos melhor a vontade de Deus, nós vamos viver dias felizes. Amém? Coloque a mão no teu coração. Pai, no nome de Jesus,